que os mártires, inebriados pela esperança, desceram ao cimo. Convido-vos então a fechar os olhos, a serenar o vosso pensamento e os corações. Vamos entrar em sintonia com a equipa espiritual desta casa e, antes de mais, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em seu nome para mais um estudo, mais uma palestra que certamente nos vai ser bastante rica em conhecimento, nos vai ajudar a compreendermos melhor aquilo que nos acontece, quem nós somos e de que forma é que poderemos ser um pouco melhores a cada dia. Agradecemos a Jesus todas as bênçãos que nos dás todos os dias. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos facilitam em tantos momentos. Agradecemos também o pão que temos à mesa todos os dias, a saúde, a paz, quando tantos outros países estão em guerra. E depois deste agradecimento, pedimos, Senhor, que nos acompanhe neste estudo, pedimos aos nossos amigos espirituais que fiquem connosco, que nos iluminem o nosso palestrante, para que possa passar esta mensagem de amor e semear em cada um de nós a esperança e a fé no porvir. Que assim seja. Que assim seja. Doutor Sérgio, a palavra é vossa. Está à vontade, estão todos a ouvir. Muito bem, muito obrigado a vocês todos, muito boa tarde. Espero que tenhamos mais uma oportunidade para estarmos trabalhando um tema sob a ótica da doutrina espírita. Eu aqui, Sérgio, estou falando do Brasil, do Rio de Janeiro, e agradeço imensamente a Nívia e a todos vocês da direção da casa, a todos vocês que estão presentes hoje no estudo deste sábado, e que nós então possamos ver essa questão tão delicada que tem o título A Paz do Mundo Começa em Mim. Então, uma primeira ideia para nós nos lembrarmos é sobre que mundo é este. Então, sempre nós procuramos recordar o quanto nós aprendemos com os espíritos que são de certa elevação, que são espíritos que nos esclarecem a respeito da verdade de um modo geral e, portanto, da realidade da existência humana, a realidade do planeta Terra, que é o mundo, que é o nosso, que é o mundo onde nós habitamos, por certo, já há muito tempo. Então, nós sabemos com Allan Kardec o quanto ele é, o planeta, um mundo de provas e de expiações. Se nós nos lembrarmos da hierarquia dos mundos, nós vamos recordando que abaixo de nós só temos os mundos primitivos. E a Terra já foi um mundo primitivo, agora que ela é tida, considerada como de expiações e de provas. Então, nós estamos todos refletindo como espíritas já há bastante tempo a noção de que a próxima etapa da Terra, e, portanto, da sua humanidade, é a da regeneração. Então, há quem suponha que nós estamos já no meio dessa transição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Só que uma coisa é nós alcançarmos o início desta etapa regenerativa ou regeneradora, mas nós não podemos esquecer que isto é
algo que o planeta inteiro terá que se desdobrar para experimentar, para cumprir durante muitos milhares de anos. A regeneração planetária, ela tem um começo, ela tem uma etapa intermediária até que, do ponto de vista da família da humanidade toda, ela possa ser considerada regenerada. Mesmo assim, nós ainda temos outras duas transições. A transição de regeneração para mundo ditoso ou feliz. E nós temos, depois que completarmos essa condição, possivelmente daqui a milhões de anos, a etapa definitiva, que é a etapa de alcançarmos, ao longo também de milhares de anos, a condição de um mundo puro. Então, lembram de Kardec, do Livro dos Espíritos? Mundo primitivo, expiações e provas, regeneração, mundo feliz e mundo puro. Então, ainda sobre a questão da escala dos mundos, né, da hierarquia dos mundos, nós estamos, vamos dizer assim, numa condição muito heterogênea. Nós temos pessoas que até já estão mais adiantadas, porque fizeram o seu trabalho evolutivo e agora já estão, vamos dizer, numa condição de regeneração. Mas nós também, por outro lado, meus amigos, nós estamos sabendo, olhando esse mundo panoramicamente, procurando conhecê-lo. Nós lembramos que agora, com os meios de comunicação, com os estudos espíritas, com a possibilidade de conhecermos o planeta como um todo, ao contrário do passado. No passado, nós só sabíamos das grandes questões históricas da atualidade. Mas nós agora sabemos tudo o que esteja acontecendo. Então, por exemplo, eu mesmo, não só pelas notícias, mas pelos amigos que, graças a Deus, eu tenho, porque viajei muito, em diversos países, eu tenho ideia das coisas como estão por todo lado. Muitos também. Então, nós temos noções de que na Terra hoje, que está começando uma transição, nós ainda temos realidades pessoais, familiares, comunitárias e de nações que estão ainda dentro de toda uma condição primitiva. Vejam só. Então, hoje nós somos um planeta muito heterogêneo. Mas, dentro dessa heterogeneidade, nós sabemos o que mais preocupa hoje é a questão da violência, é a questão das guerras atuais, é a questão dos dramas familiares. Então, meus amigos, por causa da atividade médica, por causa da atividade espírita já há muitas décadas, eu vou acompanhando, como muitos também por outras razões, o que nós temos, o que está acontecendo no mundo. Então, se nós em certos países podemos dizer que vivemos em relativa paz, em outros lugares já não é bem assim. Então, uma coisa é a paz interior de cada ser humano, de cada pessoa, de cada espírito encarnado. Mas também nós não podemos esquecer que se nós temos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas encarnadas, mais precisamente 8 bilhões e 150 milhões, nós temos condições muito
diversas em meio a toda essa realidade. E o mais curioso também para nós pensarmos é que do outro lado da vida, nós temos, a princípio, ou aproximadamente 14 bilhões de seres humanos que atualmente estão, portanto, desencarnados e vivendo no mundo da vida espiritual, que é o mesmo planeta, é a mesma família, é o mesmo tipo de espíritos, de almas, de seres humanos. Mas, por outro lado, assim como nós temos tantas preocupações e questões ligadas à evolução espiritual da humanidade encarnada, do mesmo modo, os mesmos dramas, preocupações, problemas, circunstâncias acontecem igualmente quanto ao mundo espiritual, onde, aliás, a maior parte da humanidade existe hoje. 8 bi versus 14 bi, que é quase o dobro. E como a humanidade é a mesma, estando as pessoas encarnadas ou desencarnadas, os problemas morais são equivalentes, são os mesmos, podendo variar em uma determinada questão, uma determinada nuance ou outra. Mas o mundo espiritual, ele é composto de espíritos ou almas do mesmo, vamos dizer, padrão moral. Portanto, curiosamente, a par de tantas questões que preocupam a humanidade encarnada hoje, os grandes espíritos que procuram abençoar a humanidade, que procuram nos ajudar no progresso espiritual de que tanto carecemos, conhecendo como eles conhecem, e de certo modo, por causa das atividades mediúnicas há décadas, eu também conheço um pouco. Lá do outro lado, as questões são do mesmo tipo e são altamente preocupantes. Então, só para vocês terem uma ideia, a história da humanidade, no sentido da história escrita, portanto conhecida, a escrita existe há mais ou menos 6.000 anos. É claro que a história desta humanidade é muito mais antiga. Mais de 6.000 anos para cá, nós temos registros. Nós temos os povos antigos desenvolvendo a letra, as palavras escritas, as frases, os textos. Então, durante todo esse período de 6 milênios, nós nunca tivemos sequer 100 anos de paz. E isso mostra o quanto essa humanidade ela é pouco adiantada moralmente, vivendo estas guerras, revoluções, invasões, dominações, disputas, conflitos, tudo isso com muita violência. Violência física, violência moral. Então, reparem, na nossa história de mundo de expiações e de provas, esta categoria ela tem muito a ver com uma paz que não é real, uma paz que sempre foi e, de certo modo, continua sendo distante de nós todos como uma grande família. É claro, como eu lembrava antes, nós podemos ter grupos imensos como que vivendo pacificamente, sem maiores questões vinculadas à violência. Há muitos países que vivem esta relativa paz. Países europeus, países africanos, países
ibero-americanos, países da Oceania e países da Ásia. Mas, por outro lado, desde há muito tempo e hoje também, nós temos lugares onde a realidade é muito dolorosa por causa ainda da natureza hostil de muitos e muitos espíritos humanos, encarnados e desencarnados. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, acompanhando, não é, as notícias, nós temos no Haiti algo que é muito grave. São grupos rivais e as pessoas em condições sociais muito precárias, e dentre elas as ocasiões de disputas e conflitos com a morte de dezenas, centenas, milhares de pessoas, como acontece lá de décadas para cá. Hoje nós temos a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que já gerou milhares de mortos. E nós estamos ainda muito distantes de, ao menos, um armistício ou um tratado de paz, e, com muito mais razão, muito distantes de uma paz verdadeira e que possa acontecer e se manter ali por mais tempo. Ao mesmo tempo, queridos, nós nos lembramos do que acontece, por exemplo, a guerra civil na Síria, a guerra civil no Iêmen. Nós vemos as questões tão sérias, humanas, espirituais, sociais, em países como o Afeganistão, o Irã. Nós sabemos as dificuldades de países africanos, num continente em que inúmeras nações estão longe da paz, como é o caso do Sudão. A guerra no Sudão, ela já gerou 140 mil mortos. De tal maneira que as pessoas não estudam tanto isto, mas estes são como que uma contabilidade de agora. A República Democrática do Congo e outros lugares pequenos, como, por exemplo, Burkina Faso. Quem lembra que esse país existe? E a questão de 3 dias atrás, a notícia de agosto, a notícia de 24 de agosto, 6 mil pessoas foram mortas em 24 horas, todas elas civis. E se nós não alcançamos esta realidade, tudo isso passa desapercebido e nós não ficamos com uma ideia da natureza da nossa humanidade, quanto aos nossos espíritos, às nossas almas e tudo que existe na Terra hoje em dia. Por outro lado, meus amigos, nós estamos vendo um verdadeiro massacre, a questão de 1 ano, na Palestina, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e de 1 semana, um pouco mais para cá. Quantos e quantos vêm sendo feridos e mortos no sul do Líbano? Hoje o Líbano é mais um país até então pacífico e um país historicamente muito relevante, porque vários povos antigos, várias famílias já viveram lá ao longo de séculos, ao longo de milênios, e vejam, depois de tanto tempo, o povo libanês é obrigado a viver fugindo, se protegendo de bombardeios do tipo dos que aconteceram em toda a faixa de Gaza, que hoje, de norte a sul, é um lugar destruído. Então, meus amigos, este é um planeta ainda de expiações e de provas.
E o que nós sabemos como espíritas também? Que isto vai durar algum tempo. Mas quando Jesus de Nazaré, dizendo para os apóstolos, para os discípulos, e de certo modo por isto mesmo, para a humanidade inteira depois dele, ele comentava que haveria um joio e que este joio, que significa erva daninha, falando do ponto de vista coletivo, este joio cresceria junto do trigo. Trigo é como um símbolo do progresso espiritual de qualquer um e de partes maiores ou menores do nosso mundo. Então, quando ele diz a respeito de que o joio, que é aquele grupo imenso de dezenas de milhões, talvez bilhões de seres na Terra, eles teriam aqui no mundo de expiações e de provas a chance, a oportunidade de se recuperarem. Porque na Terra que ele governa, havia e há hoje um número imenso de espíritos que puderam se recuperar, que puderam trabalhar as suas coisas morais, evoluíram e são hoje como uma espécie de luz para o mundo. E que mantém esse tempo todo, estamos falando de dezenas de milhares de anos, em condições que ensejam a evolução daqueles que sempre foram e até hoje são como as ervas daninhas. De tal maneira que agora, quando se fala em transição planetária, na transição planetária, o que se entende? Se eu estudar o livro A Gênese, Allan Kardec, se eu buscar o capítulo 18, que se chama Os Tempos São Chegados, Allan Kardec, com os espíritos da codificação, trabalham conosco a ideia de que é hora da separação entre o joio e o trigo. Então, naquela época, há mais de um século e meio atrás, quando nós nem sabíamos de certas guerras como temos notícias hoje, havia, claro, mas as coisas eram mais pontuais do que são hoje. Hoje esses dramas estão por todo lado, e mesmo em países, por exemplo, como o Brasil, que não vive nenhuma guerra com nenhuma outra nação, existem dramas familiares, dramas de comunidades assoladas pela violência. A violência das milícias, do tráfico de drogas, a violência de comunidades que são altamente daquelas que comprometem a paz das famílias. São facções criminosas, como nós temos aqui, de norte a sul do Brasil. E tudo isto gerando sofrimento, tudo isto gerando consequências tristes para pessoas, para famílias e para a sociedade. E é assim também em tantos outros lugares. Então, a ideia qual é? Quando ele dizia que o joio seria separado, esse processo está plenamente em curso. Ele antecipava, dizendo que esse joio iria embora. Aqueles que em 2000 anos, desde aqueles tempos dele, conosco aqui na Terra, não quisessem, não se esforçassem para se recuperar, iriam e estão indo embora. Para que ao final deste longo processo, que não sabemos quanto tempo vai durar, o trigo já não tenha a companhia ameaçadora da paz, que é aquela que provém daqueles que pouco se importam com a paz.
e que são, hoje ainda no mundo, bilhões de seres, quando nós também juntamos aqueles que fazem guerras no outro lado da vida. Não pensemos que os dramas humanos, todos eles, sejam apenas no mundo corporal onde os encarnados vivemos. Do mesmo está acontecendo do outro lado. E por que eu lhes coloco dessa forma? Eu lhes digo isto, porque há muito tempo nós estamos, através de equipes de médiuns muito bem capacitadas, procurando ajudar aqui e ali, lidando com a realidade também do outro lado. Então, essa é uma ideia para nós, e eu também lembro com vocês, por exemplo, agora, algo que Jesus, portanto, estando presente na humanidade, ele dizia aos saduceus e aos fariseus algo do tipo: ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Ele estava em Israel, ele estava no lugar onde as dificuldades eram as maiores. Por isso que Jesus programou a sua vinda, historicamente, corporificando-se entre nós, naquele cenário histórico da Terra. Ele não escolheu lugares na Europa, ou na Grande Ásia, ou nas Américas, que, aliás, nem haviam, ou nem havia sido descobertas, né? Seja a América do Norte, Central, ou os países da América do Sul. Algo que aconteceria muito tempo depois. Então, o que acontece? Ele sabia muito bem quem nós éramos, todos os mais próximos do trigo e os mais próximos do joio. E ele escolhe de nascer, de viver, de estar presente, ensinando a todos naquela região, mas deixando os seus ensinamentos para sempre, como nós hoje podemos estudá-los, com a noção de que o que significa um planeta tão atrasado? Por causa do ensejo, as disputas, as guerras. Tudo, na verdade, meus amigos, tem a ver com os valores morais. Tudo tem a ver com vícios e virtudes de cada um, mas que se somam por afinidade em grupos diferentes, uns voltados ainda para o materialismo e outros aspectos dos vícios morais, e outros que já são filiados às virtudes, há mais ou menos tempo. Então, quando nós falamos dessa forma, lembrando da paz, lembrando de que a paz começa em cada um de nós, é porque a paz mais ampla depende de uma comunidade, de uma coletividade, que, por semelhança, espíritos ou almas se reúnem e vivem na mesma realidade, vivem no mesmo lugar ou na mesma região. Então, quando nós nos lembramos do Cristo, nós nos recordamos o quanto cada um de nós é uma ovelha do seu grande rebanho. O quanto cada um de nós individualmente, portanto, nós temos, por assim dizer, uma característica histórica. Todos vocês já ouviram falar do degredo, mas saibam do princípio da solidariedade entre os mundos. Existe um mundo que hoje é muito adiantado, chamado Sírius. A estrela Sírius tem planetas fluídicos no seu entorno.
E em um desses mundos, que genericamente se chama de Sírios, é de onde vieram Maria de Nazaré, José da Galileia, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, de tal maneira que Jesus convida sírios, espíritos adiantados, para estarem, pelo menos desde há 2000 anos, ajudando a Terra, ao lado do Divino Senhor, que é o Mestre da Galileia, o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, o Alfa e o Ômega, e como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E logo a seguir, também aos cristãos novos, ninguém vai a meu Pai senão por mim. Até hoje, uma imensa parte da Terra despreza isso tudo. Então, em parte por isto também, e pela natureza dos nossos espíritos, que nós temos tanto sofrimento no mundo. E hoje, exatamente hoje, e já há algum tempo, né, nós estamos com sérias preocupações em função da Ucrânia, não é? Que divide um lado ligado à Rússia, que por sua vez tem em seu poder 6.000 ogivas nucleares. Por outro lado, o Ocidente, a OTAN e os Estados Unidos, que em conjunto também tem milhares de ogivas nucleares. Então, reparem que a indústria armamentista, a indústria bélica, que existe em tudo quanto é lugar, mais em uns do que em outros, elas conferem poder, materialmente falando, a países, nações ou grupos de países e nações, como é o caso da OTAN. E isso demonstra o quê? A nossa natureza ainda. Como pode? Nós tivemos, meus amigos, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Nós tivemos um curto período na Europa de relativa paz. Mas em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia e até 1945, portanto, 6 anos de conflito que devastou a Europa. Nós tivemos 50 milhões de mortos, numa tragédia que nunca vimos antes. Então, meus amigos, a preocupação qual é? Que os conflitos que envolvam países com muitas bombas nucleares e muitas armas, como é o caso da invasão da Ucrânia e como é o caso do que aconteceu na faixa de Gaza, na Cisjordânia e no Líbano agora, isso possa desencadear uma guerra como nunca tivemos, porque elas envolvem as questões nucleares, que trazem a esses países um poder destrutivo historicamente jamais observado. Então, o que existe hoje nas mãos de alguns líderes é capaz de destruir o hemisfério norte, sobretudo, inúmeras vezes. E eu não posso deixar de comentar com vocês que, lidando com espíritos das trevas e espíritos das zonas abissais, nós não nos deparemos com muita frequência espíritos que querem a destruição do planeta Terra, que são contrários à felicidade,
ao progresso, à paz, que se opõe a Jesus, que se opõe ao Espírito Santo, como eu digo, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, mas se opõe veementemente. Já tive oportunidade de interagir com muitos deles ao longo de décadas, e esses espíritos, eles são refratários a qualquer diálogo amoroso, porque eles são trevosos e abissais, e, de certo modo, desencarnados, influenciando os governantes, e, de certo modo, reencarnando também e dirigindo nações que se envolvem em grandes ameaças à paz mundial, como temos hoje na Rússia, nos Estados Unidos, em Israel, por exemplo. Então, quando nós comentávamos, sugerindo um título para a reflexão do nosso estudo desta tarde, não é? Nós estávamos nos lembrando de que nós estamos no lugar que é o melhor para cada um de nós. Esse é o nosso mundo. Nós todos já nos envolvemos com problemas humanos muito sérios ao longo da nossa história pessoal e coletiva. Então, meus queridos amigos, nós precisamos buscar a paz. Nós precisamos trabalhar pela paz. Alguém poderia dizer, mas olha, como é que eu posso, diante de tantos perigos, diante de tantos potenciais para conflitos violentos envolvendo países entre si, regiões, como é que eu posso trabalhar isso tudo? A primeira ideia é de que cada um de nós, como ovelha do grande rebanho de Jesus, nós temos o potencial, primeiro, uma espécie de uma obrigação consciente de nós, como que termos a paz dentro de nós. Uma paz individual, uma paz pessoal, uma paz que requer esse processo de pacificação. Porque nós podemos viver conflitos até dentro de casa, envolvendo familiares da parentela corporal, envolvendo colegas de trabalho, envolvendo a vizinhança, envolvendo qualquer comunidade à qual nós pertençamos. Então, nós não estamos lidando apenas com a questão macroscópica da paz. Então, a paz mundial, ela começa em cada um de nós, através do conhecimento edificante da realidade, através dos esforços pessoais de pacificação. Então, nós temos muitas questões sérias que são os vícios morais. Qual é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a ambição, a prepotência e também a indiferença. Tudo isto consome a qualquer um. Tudo isto afasta qualquer um da felicidade e, por sua vez, da paz. Por outro lado, não é? Nós temos a compaixão, a empatia, a humildade, o altruísmo, a solidariedade, a fraternidade. Nós temos virtudes que cada um pessoalmente precisa obter pelos seus próprios esforços. E Jesus, quando há muito tempo nos alertava, ele nos convidava ao exercício
da paz, através das conquistas das virtudes. E, ao mesmo tempo, nós nos lembramos que não há lugar para tudo isso ao mesmo tempo em cada alma e cada coração. Ou nós somos viciosos e o nosso mundo interior é ocupado por estas chagas morais que nós citávamos há pouco, ou nós abrimos espaço para a felicidade adquirida, conquistada pelas virtudes desenvolvidas no nosso mundo íntimo. Então, meus amigos, nós estamos numa época muito delicada, no sentido de que, claro, Jesus é o governador da Terra, é o co-criador deste mundo, é o modelo, é o guia, mas livre-arbítrio é algo que todos os filhos de Deus têm em qualquer lugar, na Terra também. Então, nós estamos entregues, de certo modo, a nós mesmos. Ele não disse outrora: não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que não seja da vontade do Pai. Ele disse. Mas a nossa vida é vida coletiva, que depende das individualidades. Então, todo bem, todo progresso que nós, cada um, possamos alcançar, se refletirá quanto ao mundo inteiro. Então, se eu cultivo a reflexão, o Evangelho de Jesus conhecido e praticado, se eu cultivo a paz em mim mesmo, se eu oro, se eu realizo metodicamente as orações no lar, em família, em qualquer ambiente em que eu posso dialogar com a espiritualidade superior, que eu possa vibrar pela paz, desejando o melhor para o mundo inteiro, para todas as famílias da Terra, para todas as comunidades e nações, eu estou contribuindo. Mas desde que eu vá, ao mesmo tempo, fazendo o meu esforço pessoal para progredir. Porque não adianta eu ser uma pessoa raivosa, irada, no dia a dia, nas circunstâncias da vida na sociedade, de um modo geral, e me retirar e orando por alguns minutos, eu possa ser capaz de ajudar em alguma coisa. É claro que toda a prece feita com desinteresse, todos os bons pensamentos irradiados de dentro da nossa condição de filhos de Deus, ajuda, beneficia o mundo inteiro, antes até a mim mesmo, a cada um que faz esta tarefa básica de vibração pelo mundo, pelas famílias, pela sociedade, pelos países, pelos povos. Tudo isso tem muito valor. Quanto mais eu puder alcançar as virtudes e me desvencilhar dos vícios, mais a minha oração ela terá poder quanto a facilitar a paz para o mundo. Vocês não imaginam os esforços do mundo maior para manter o mundo em relativa paz, porque as ameaças são reais, tendo em vista essas lembranças das regiões onde as disputas, fruto da maldade, fruto das viciações que levam as ambições humanas às dominações, aos desejos de se sobreporem aos demais.
Então, meus queridos amigos, nós todos devemos buscar o Evangelho de Jesus, sobretudo há mais de um século e meio, à luz do Espiritismo, porque é, vamos dizer, uma luz para o mundo. A doutrina espírita não é o consolador prometido por Jesus? Nós já temos ele em mãos e é uma maneira de entendermos que nós temos Jesus conosco. Porque quem era o Espírito de verdade que esteve todo o tempo ao lado de Allan Kardec, orientando, inspirando o codificador? O Espírito de verdade é Jesus. Ele não nos deixou jamais e jamais nos deixará algum dia. Ele pode não ser visto pelas pessoas, a não ser pelos grandes espíritos das esferas superiores da Terra. Mas o seu amor, a sua luz, a sua governança celeste está todo o tempo conosco. Mas nós é que precisamos estar com ele, abandonando esses vícios morais históricos milenares que nos têm atrasado a felicidade e a paz. Então, nós todos devemos nos dar as mãos, nós todos devemos fazer a nossa parte, por mais pequeninos que nós sejamos. Uma vibração de amor, um pensamento, uma atitude, uma escolha pacificadora, num conflito qualquer do dia a dia, em casa, no trabalho ou na rua, repercute no mundo inteiro. Por isso, o tema A Paz do Mundo começa em mim. Eu preciso me conscientizar disso e ajudar a humanidade, mesmo que tão humildemente, ajudar os grandes espíritos, ajudar o próprio Senhor da vida. Eu me lembro de partilhar com vocês que todos os países têm espíritos muito elevados na sua direção. Portugal, inclusive, através de Eliu, ou Iléu, o espírito dos mais elevados da Terra, como está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ele, Eliu ou Iléu, conversa com Jesus na narrativa muito clara dentro do livro. E eles escolhem elementos que poderiam mudar a geopolítica da Terra, porque as dificuldades há muitos séculos já eram muito grandes. E ele era e é o espírito encarregado de Jesus para os problemas sociais da Terra, de origem judaica, dentro do judaísmo primitivo. E, numa determinada altura do livro, Jesus diz a Eliu ou Iléu. É o mesmo espírito, variando dependendo se estamos em hebraico ou em latim. Jesus diz a ele: vais te corporificar então na terra. Tipo assim, você vai nascer de novo e vai me ajudar, vai ajudar o mundo. E eu não sei se vocês têm ideia que Eliu ou Iléu é o infante Henrique de Sagres, que ao lado de Isabel de Aragão dirigem Portugal desde então.
Enfim, eu vou pensando assim em concluir as nossas considerações com os meus amigos da Casa dos Humildes de hoje. Curiosamente, eu vou partilhar também com vocês. Nós hoje de manhã e todos os sábados, nós temos reuniões mediúnicas. E na manhã de hoje, justo hoje, quando nós iríamos abordar esta temática, nós, como todos os grupos, abrimos ao acaso uma página de Emmanuel. E aí eu entreguei a uma colaboradora chamada Isabel. Vejam só, o livro que é o livro chamado Vinha de Luz, que está aqui na minha mão. E não é que ela abre ao acaso, e aí eu entendi que não era acaso coisa nenhuma. E aí eu pensei assim, eu vou fazer algumas considerações, mas vou me permitir fazer a leitura deste capítulo, que é o da página 105. Olha o nome do capítulo: Paz do Mundo e Paz do Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, há uma frase de Jesus no início do texto que diz assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ele está dizendo que a paz mesmo não é o armistício, não é a suspensão das hostilidades, não é um tratado de paz assinado por governos de dois países ou regiões diferentes. Então vejam que coisa linda, é como um presente para nós que estamos querendo estudar sobre a temática da paz com uma visão mais profunda, mais abrangente. Vejam o texto. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento, estagnação. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Vejam, não é o Senhor outorgando como uma folha de papel assinada por ele, como algo que venha de presente de fora para qualquer um. Quando ele diz assim, é a paz de dentro, conquistada por esforço pessoal de cada um, com as lições maravilhosas do Mestre Nazareno. Seguindo, nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz, que alguém pode chamar, eu estou em paz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Ou seja, a dos que se revoltam, viverem o desespero é como se for uma paz. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões
é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. O sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, porque nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, são estas as nossas humildes e breves reflexões neste sábado. Eu agradeço imensamente mais uma vez a companhia de vocês. Quero partilhar com todos que devo estar em Portugal em novembro, em Lisboa, em Leiria, no Porto e em Lagos. Por enquanto, são essas cidades que eu devo estar. De tal maneira que gostaria imensamente até de abraçá-los pessoalmente, mas vamos ver como é que ficará a programação a ser seguida. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Tenham todos um sábado, um fim de semana maravilhoso, sob as luzes do Infante de Sagres e de Isabel.